Pessoal, bom dia. Meu nome é Heitor, boa tarde, né, no caso. Meu nome é Heitor, sou médico residente de radiologia do Hospital São Carlos e vou dar aula sobre ultrassonografia da região cervical. Aqui a aula das orientadoras são a doutora Larissa e a doutora Adriana. Vamos começar aqui. Iniciando. A ultrassonografia da região cervical, para a gente avaliar a região cervical, nós utilizamos de transdutor linear de alta frequência, esse transdutor aqui, ele permite nos dar uma resolução melhor em áreas com uma menor profundidade, certo? O ultrassom cervical, ele é pautado na avaliação da anatomia local da região cervical e dos linfonodos cervicais. Ele é dividido em níveis cervicais, então, a topografia desses linfonodos, mas são divididos em níveis cervicais, e o principal objetivo da ultrassonografia cervical é distinguir a natureza desses linfonodos, de benigno ou maligno. É muito comum em pacientes relatando queixas, nodulações na região cervical e em pedidos de ultrassom cervical por conta dessas nodulações. A gente vê que na grande maioria das vezes são linfonodos reacionais, mas sim, grande parte das vezes, algumas vezes também podem ser linfonodos malignos, é isso que a gente precisa identificar. Os níveis cervicais, eles são a referência anatômica para a localização desses linfonodos cervicais. Nós temos os níveis aí de 1 a 7 que a gente vai explicar um pouquinho agora. O nível 1. O primeiro nível cervical é localizado entre o osso ióide, que está nessa região aqui, e o músculo miloióide, que faz parte do assoalho da boca. Certo? Ele é delimitado lateralmente pela margem posterior da glândula submandibular e anteriormente, né, aqui pela região da mandíbula. Ele é dividido em 1A e 1B. O nível 1A ele fica entre os ventres anteriores do músculo de gastro, como está representado aqui, o ventre anterior do músculo de gastro. Entre os ventres fica o nível 1A, e 1B ele fica posterolateral ao nível 1A, onde a estrutura de maior importância desse nível 1B seria a glândula submandibular. Nós conseguimos visualizar aqui uma imagem de ultrassom, onde o transdutor está localizado aqui, ó, ele está transversalmente na região submetoniana, em que nós podemos ver aqui os ventres anteriores do músculo de gastro, e entre esses ventres anteriores nós temos aqui todo o nível 1A, com um linfonodo aqui caracterizado na região 1A, certo? Posterolateral, a gente vê o nível 1B, dessa região aqui, certo? Já o nível 1B, que a gente conseguiu avaliar aqui, ó, no caso 1B, do lado esquerdo, nós conseguimos ver a glândula submandibular, certo? Tem até um linfonodo aqui na região, certo? E após essa glândula submandibular aqui, já encontramos o nível 2. O nível 2 ele fica posterolateral, na verdade, ao nível 1, certo? Ao nível 1B. O B fica nessa região aqui. Ele é localizado, a delimitação superior dele é a base do crânio, e a delimitação inferior dele é o bordo inferior do osso ióide. Certo? Esse nível ele pode ser dividido em 1A e 1B. Ele é delimitado anteriormente aqui pela glândula submandibular e posteriormente pela borda posterior do músculo esternocleidomastoide, que está representado aqui, certo? Na verdade, tanto o nível 2, como o 3, como o 4, a delimitação posterior deles vai ser a borda posterior do músculo esternocleidomastoide, certo? Outra regrinha prática que a gente tem na hora de fazer o ultrassom é que o nível 2 é onde está acima da bifurcação das carótidas. Então, a gente consegue ver no nível 2 já a carótida interna e a carótida externa, coisa que no nível 3 e nível 4 a gente só visualiza a carótida comum. Né? No caso, dividido em nível 2A e nível 2B. Nível 2A, ou nível 2B, no caso, é posterior à veia jugular interna, com o plano gorduroso. E o nível 2A, ele é anterior, lateral, medial a essa veia jugular interna. Fiquei um pouco de dúvida quando eu li isso aqui na primeira vez, mas com a imagem vai esclarecer um pouco melhor.
Nível 1B, ele é posterior, vou dar aqui a veia jugular interna. Nível 1B, ele é posterior à veia jugular interna. E o nível 1A é anterior, medial, lateral a essa veia jugular interna. Né? Nós observamos aqui que não dá nem para ver totalmente esse nível 2B completamente, porque o músculo externo perimastóide só termina lá no final. Certo? Então, aqui a gente tem parcialmente caracterizado aqui o nível 2B, mas o nível 2A está bem caracterizado aqui. Nós temos a artéria carótida interna e a veia jugular interna. Nível 3, ele fica logo abaixo do nível 2. Certo? Ele é localizado, a delimitação superior dele é o bordo inferior do ocioide. Ele é a cartilagem cricoide. É o bordo, é a margem inferior da cartilagem cricoide. Ele é delimitado lateralmente, aqui pelo bordo posterior do esternocleidomastoide, como eu tinha falado, e medialmente ele é delimitado pela artéria carótida comum. Certo? Então, o que delimita o nível 6, que é esse nível aqui que está mais anterior, para o nível 3 é a artéria carótida. A artéria carótida faz a distinção entre os dois níveis. Aqui nós temos a imagem, aqui do nível 3 à esquerda do paciente. Divisão entre o nível 3 e o nível 6, certo? Nós temos um linfonodo aqui, perto, aqui logo adjacente aqui à veia jugular interna, nessa região, e o músculo externo perimastóide aqui na região. Nós conseguimos visualizar também músculos escalênicos, certo? Pele, subcutâneo, nós conseguimos visualizar nessa região. Nível 4 se situa logo abaixo do nível 3. Então, o limite superior do nível 4 vai ser o limite que era o inferior do nível 3, né? No caso, o limite superior vai ser o bordo inferior da cartilagem cricoide, que está aqui, certo? E a clavícula vai ser o limite inferior aqui, porque a delimitação inferior vai ser a clavícula. O limite lateral continua sendo o bordo posterior do músculo esternocleidomastoide e a margem também posterolateral do escaleno anterior também, o músculo que se insere nessa região aqui, certo? E ele é delimitado medialmente também pela artéria carótida comum, certo? No caso aqui nós temos novamente a artéria carótida comum delimitando aqui o nível 4 do nível 6, certo? Veia jugular interna. Vemos também outro linfonodo aqui na região, certo? Bem comum linfonodos nessas regiões aqui. E aqui nós temos um músculo esternocleidomastoide que vai até o final aqui, delimitando posteriormente esse nível, certo? E os músculos escalênicos aqui na região. No caso aqui nós temos o nível 5, certo? Que ele é o nível mais posterior. Ele se situa posteriormente ao músculo esternocleidomastoide. Ele é delimitado superiormente pela base do crânio, certo? E inferiormente pela clavícula, nessa região. E ele pode ser subdividido. Assim, em geral, a gente não costuma ver muito na prática a subdivisão desse nível 5, mas ele é dividido em acima ou abaixo da cartilagem cricoide, certo? Acima da cartilagem cricoide pode ser o nível 5A e abaixo da cartilagem cricoide o nível 5B. Aqui a representação do nível 5A, certo? Que está mais aqui em cima, certo? Nível 5A. E que nós temos a delimitação do nível 3, o bordo posterior aqui do esternocleidomastoide, acabando aqui, para cá já é o nível 5A, certo? O linfonodo aqui na região, certo? E aqui nós temos o músculo elevador da escápula. Nível 6. Nível 6 é esse nível mais anterior, certo? Ele se situa entre as artérias carótidas comuns. De um lado e do outro também, vai ter a outra artéria, né? Entre elas está situado o nível 6, delimitado superiormente aqui pelo osso ióide e inferiormente pelo manúbio external. É nessa topografia que se está a glândula tireoide. No caso aqui, nível 6, nessa topografia, o corte aqui transversal, nós temos a glândula tireoide vista de uma ponta a outra. Logo abaixo, aqui, abaixo da tireoide, quase chegando aqui no nível, no manduto external, nós não temos mais glândula tireoide aqui, no caso, mas o artigo coloca
que esse tecido fibroadiposo dessa região é um tecido que comumente aparece em linfonodos. Então, é bom pesquisar esse tecido aqui, principalmente carcinoma papilífero tireoide, e etc. Pode acabar dando metástase para essa região. No nível 6, temos também o chamado linfonodo délfico. O linfonodo délfico, ele está localizado logo acima do istmo da tireoide e logo abaixo da cartilagem cricoide. Eu já vou mostrar uma imagem. Ele é diretamente anterior à membrana tireoide e ele é importante, a importância desse linfonodo délfico porque ele não é um linfonodo rotineiramente excisado, né? Não é rotineiramente retirado nas ressecções de pescoço. Então, pode ser que mesmo um paciente que tenha tido um carcinoma papilífero de tireoide ou um SEC de laringe e tudo mais, pode acabar metastatizando para esse linfonodo, nessa região aqui que fica logo anterior aqui à membrana cricotireoide. Nós temos aqui, ó, uma visão longitudinal, o istmo da tireoide, os anéis traqueais, o linfonodo délfico fica justamente entre o istmo da tireoide e a cartilagem cricoide, certo? Que seria a membrana cricotireoide. Nível 7, ele situa-se medialmente entre as artérias carótidas comuns, só que abaixo do manubrio external. Quando ele já fica adentrando para dentro da caixa torácica, fica um pouco difícil o acesso pelo ultrassom, mas ainda dá para se visualizar em crianças, principalmente aqui no timo. Fazendo um ultrassom em crianças dá para ser visualizado. E em relação aos linfonodos em si, os linfonodos em si, eles são estruturas ovais ou reniformes, eles fazem parte do nosso sistema imune, certo? Eles abrigam células linfócitos, de defesa do corpo, certo? São tecidos linfóides. E eles geralmente medem entre 0,1 e 2,5 centímetros de comprimento. E eles são divididos em duas regiões. O córtex, que é a região mais periférica, que é a região mais hipoecogênica, e a medula central, região central, que é o hilo, onde se localizam os vasos linfáticos e hemáticos, que são esses vasos linfáticos e hemáticos que dão a ele aquela característica mais da região. Que precisa se ater a certas características desse linfonodo, como o número de linfonodos, dimensões do linfonodo, a forma deles, o hilo e o córtex, no caso, né, medula e córtex, a ecogenicidade do linfonodo, necrose, calcificação, disseminação extracapsular e vascularização. Tudo isso como um todo é importante para a gente ter uma avaliação adequada desses linfonodos, se eles são reacionais ou se eles são malignos. Nenhuma dessas características, acho que com exceção aqui a necrose, mas nenhuma dessas características deve ser avaliada única e exclusiva. Tem que ser avaliado todas as características, tem que ser avaliado como um todo o linfonodo para se dizer se ele é mais suspeito ou não. O número. Não é raro a presença de múltiplos linfonodos agrupados na região cervical. Sobretudo aí em crianças, a gente pode visualizar vários linfonodos agrupados de aspecto normal. Mas deve ser considerado suspeito quando se tem 3 ou mais linfonodos aumentados, ou seja, medindo mais do que 10 milímetros ou 1 centímetro, no eixo transversal, no caso, ou seja, um menor eixo medindo mais de 1 centímetro em uma determinada região. E, claro, somado-se a outros fatores de malignidade, né, do linfonodo também. Aqui nós temos um linfonodo de aspecto habitual, onde ele é alongado, com o hilo central espesso, certo? Mas ele é alongado, e nós conseguimos diferenciar bem o córtex da medula. Aqui nós já temos um agrupado de linfonodos. Aqui esses linfonodos eles já são mais arredondados, eles já são agrupados, no caso, né? E não tem um hilo, você consegue visualizar que eles não têm um hilo bem definido, e um deles aqui está até apresentando necrose. Então, aqui já múltiplos linfonodos, já são uma característica mais suspeita. Dimensão. Em geral, os linfonodos comprometidos, eles costumam apresentar um tamanho maior, mais aumentado que os linfonodos reacionados com os linfonodos normais. Entretanto, esse critério
ele coloca bem, esse critério isoladamente, o tamanho não deve ser utilizado como parâmetro para a distinção entre benigno e maligno, porque linfonodos de 3, 4 centímetros ou até maiores são comuns encontrados em crianças ou então em pacientes que estão com infecção, que pode ser encontrado esses linfonodos reacionais, certo? Aqui no caso nós conseguimos visualizar, são linfonodos de dimensões aumentadas, certo? Mas eles são de morfologia alongada, eles são hipoecóicos e tem um hilo central aqui, e ao longo da vascularização, ele é uma vascularização central. Ou seja, a gente pode classificar esses linfonodos como linfonodos habituais, eles são só reacionais e são de tamanho aumentado por conta disso. A forma dos linfonodos é um bom parâmetro para distinguir a natureza do linfonodo. Os linfonodos benignos, eles tendem a ser fusiformes ou alongados, enquanto os malignos tendem a ser mais arredondados. Uma fórmula que ele coloca lá no artigo como uma fórmula mais prática é usar o maior eixo, que é o eixo longitudinal, sobre o menor eixo, que é o eixo transversal. Linfonodo fusiforme, linfonodo benigno ou reacional, o maior eixo sobre o menor eixo está, em geral, maior do que 2, ou seja, o comprimento dele é mais do que o dobro da largura. E em caso do linfonodo arredondado, o maior eixo sobre o menor eixo, em geral, dá menor do que 2. Certo? 86% dos linfonodos malignos apresentam. Porque em algumas regiões, como a submandibular e submentoniana, os linfonodos são arredondados, e isso, dependendo das outras características também, eles podem ser benignos sendo arredondados. Como aqui. Nessa imagem, nós temos aqui um linfonodo na região submentoniana, mas um linfonodo de aspecto habitual. Enquanto aqui, nós temos um linfonodo arredondado, de dimensões aumentadas, morfologia mais globosa, heterogênea, você não consegue visualizar hilo dentro desse linfonodo, e que é um linfonodo claramente maligno, uma metástase de um carcinoma papilífero. Em relação ao hilo, a gente tem que avaliar quanto à presença, a espessura e a localização desse hilo. O hilo central espesso, ele é presente em 60% dos linfonodos reacionais e em só 9% dos linfonodos malignos. Então, o hilo central ser espesso, ele é um bom indicativo de que o linfonodo é um linfonodo reacional. Enquanto o hilo estreito, ele está presente em 50% dos linfonodos malignos. Uma neoplasia pode ser primária ou secundária, e 35% dos linfonodos benignos. Então, quando o hilo está estreito ou quando o hilo está deslocado, você já deve suspeitar desse linfonodo. E se o hilo estiver ausente, ele é presente, né? O hilo ausente é frequente em até 50% dos linfonodos malignos e somente 8% dos benignos. Então, o hilo ausente ele é um achado que fala muito a favor de malignidade. No caso aqui, nós temos linfonodos de dimensões aumentadas, tem uma ecotextura mais heterogênea, um reforço acústico posterior, pode inclusive adquirir a característica de pseudocístico, uma característica pseudocística, esses linfonodos de linfoma, no caso. Mas o importante aqui nessa parte da aula é que ele não tem o hilo. Então, a gente deve suspeitar. Já o córtex do linfonodo. O alargamento do córtex, ele, associado ao hilo estreito, ele é observado em 50% dos linfonodos benignos e 90% dos linfonodos malignos. Isso acontece porque, muitas vezes, em algumas doenças malignas, pode-se acometer focalmente alguma área do linfonodo, certo? Comprometer a drenagem linfática e se ter um alargamento dessa cortical do linfonodo. Alargando a cortical do linfonodo, às vezes o hilo ele vai ficar mais estreito, ele vai ficar mais comprimido, e ele pode até ficar deslocado também. Tanto do córtex quanto da medula do linfonodo. Aqui, no caso, mesmo o linfonodo da parte anterior, certo? No caso aqui não tem hilo, certo? E aqui nós vemos aqui um linfonodo de dimensões aumentadas, uma ecotextura heterogênea, contornos irregulares, e um aumento difuso da parte cortical. Eu coloco essa parte cortical aqui aumentada difusamente, certo? E quando foi biopsiado, viram que era uma metástase de infiltração do esqueleto celular. Em relação à ecogenicidade e ecotextura dos linfonodos. Linfonodos habituais, eles têm a cortical hipoecóica e o hilo central hiperecóico, certo?
No caso aqui, a hipoecogenicidade difusa com reforço acústico posterior, que é a imagem pseudocística que eu tinha falado que pode acontecer em casos de linfomas, ela, no caso, pode acontecer no caso de linfoma, especialmente no Hodgkin. Né? E a ecotextura dos linfonodos malignos tende a ser mais heterogênea. Necrose, sim, é um dos principais sinais, é um forte sinal de malignidade. Então, se realmente você vê necrose em um linfonodo, você já deve suspeitar, certo? No ultrassom, é uma área anecoica de liquefação dentro de um linfonodo, no caso, a necrose cística, ou uma área hiperecoica, que seria a necrose hemorrágica, que ela é mais ecogênica que o córtex, mas é menos ecogênica que o íon, e não é contígua com a gordura adjacente. Ela fica capsulada ali na região, porque senão, se ela fosse contígua com a gordura adjacente, fosse contígua com estruturas adjacentes, já seria uma disseminação extracapsular, né? Mas ela fica contida, no caso, tanto a necrose hemorrágica quanto a necrose cística. Necrose cística comumente associada à tuberculose, linfoma não Hodgkin, carcinomas de rinofaringe, metástase de carcinoma espinocelular e papilífero de tireoide. E no caso de necrose hemorrágica, carcinomas espinocelulares queratinizantes fazem parte desse achado, né? No caso, nós temos a mesma imagem que eu coloquei anteriormente, certo? Com a necrose aqui, nessa região, uma área cística, certo? Mas são linfonodos aumentados, sem o hilo, agrupados, ou seja, todas as características falam a favor de malignidade, aí vem a necrose que fala mais a favor ainda. Aqui nós temos uma outra imagem, certo? Aqui linfonodo, aqui com o Doppler, linfonodo. É um linfonodo de dimensões aumentadas, né? Globoso, uma textura mais heterogênea. Tem área de degeneração cística aqui central, certo? E no Doppler a gente consegue ver uma vascularização, ó, uma vascularização periférica e uma região avascular aqui no centro. E aqui nós temos uma necrose hemorrágica, certo? Que é uma necrose que são linfonodos, ó. Aqui nós temos linfonodos numerosos agrupados, certo? São morfologicamente, eles têm uma morfologia mais globosa, eles são mais arredondados, não são alongados, né? Tem uma área ecogênica, aqui no caso excêntrica e sem continuidade com planos adjacentes, no caso aqui é uma necrose hemorrágica. Calcificações, em relação às calcificações. Microcalcificações, elas podem representar indícios de malignidade, no caso, metástase de carcinoma papilífero de tireoide, carcinoma medular de tireoide. E calcificações grosseiras, elas podem estar presentes na tuberculose, certo? Elas podem surgir após rádio, quimioterapia e tudo mais, as calcificações nessa região aí, tanto periféricas quanto na região cortical. Aqui nós temos um exemplo de uma imagem de um linfonodo aumentado, uma morfologia globosa, ou seja, ele é mais arredondado, heterogêneo, né, com textura mais heterogênea, mas ele tem uma calcificação periférica que faz apenas uma sombra acústica posterior. E nessa imagem nós temos um linfonodo também bastante aumentado, mas morfologia globosa, bem heterogêneo, você não consegue diferenciar aqui nem os contornos dele, certo? E vários focos de microcalcificação no interior do linfonodo. Outra característica que a gente deve procurar seria a disseminação extracapsular. Essa disseminação extracapsular ela é comum em linfonodos com transformação maligna, porque inicialmente o linfonodo ele fica arredondado, ele mantém os limites com o plano adjacente, mas com a evolução, as bordas do linfonodo começam a ficar mais lobuladas, mais estipuladas, o linfonodo começa a ficar mais heterogêneo e ele perde os limites. É necessária uma avaliação também das estruturas adjacentes, porque ele pode extravasar para segmentos vasculares, para planos musculares, para outros órgãos, e etc. No caso aqui, nós temos linfonodos aumentados, essas duas imagens, linfonodos aumentados, morfologia globosa, são heterogêneos, são hipoecóicos aqui, no caso aí. Ele tem um extravasamento extracapsular aqui para veia jugular interna. Esse aqui também. Extravasamento extracapsular para veia jugular interna. No caso, seria uma metástase de carcinoma espinocelular laringe. E vascularização.
Os linfonodos reacionais dos malignos, eles têm uma vascularização um pouco diferente. No linfonodo reacional, que é o linfonodo inflamatório, a vascularização ela é irregular, certo? Ou uma vascularização simétrica, que é central. Ou seja, a vascularização ela vai mais pelo hilo, a vascularização central. Pode ter também um vaso. Você pode identificar um vaso presente em um dos polos e um vaso paralelo ao eixo longitudinal do linfonodo, certo? Nesse caso, quando você vai medir o IP e o IR, eles são baixos, ou seja, não tem uma resistência tão grande, os vasos não estão formando uma resistência tão grande ao fluxo. Então, isso fala a favor de linfonodos reacionais, linfonodos benignos inflamatórios. Já no caso, linfonodos malignos, eles têm uma vascularização mais desorganizada, distribuída pela região periférica, que chamam de vascularização subcapsular. Os vasos são mais tortuosos, são mais irregulares. Existe um foco avascular em geral em uma região, pode ter, né? Como pode ter umas regiões hipervascularizadas e o IR e o IP eles são mais altos. Ou seja, são linfonodos, são locais que a vascularização é mais difícil, tem mais resistência ao fluxo. Aqui no caso, aquela mesma imagem, certo? O linfonodo habitual, são linfonodos de dimensões aumentadas, mas aqui a vascularização dele é central. Enquanto aqui nós vemos um linfonodo, aqui de dimensões aumentadas também, certo? Nesse caso, hipoecóico, heterogêneo, mas nessa primeira imagem aqui, uma vascularização subcapsular bem exuberante, certo? No caso aqui seria uma metástase de carcinoma papilífero tireoide. E no caso aqui, um padrão de vascularização radial, que os dois acabam sendo bem parecidos, inclusive. Aqui eu resumo, uma tabelinha que consegue resumir tudo que a gente discutiu até agora, certo? Sobre a morfologia, a ecogenicidade, o hilo, o córtex, o contorno e a vascularização dos linfonodos, dividindo entre linfonodo benigno e linfonodo maligno. Certo? Agora, passando um pouquinho, vamos para um caso clínico. Caso clínico cedido pela doutora Larissa, em que temos uma paciente feminina de 25 anos que notou aparecimento de nódulos na região cervical. Aqui, no caso, nós temos na cadeia 4, à direita, esse linfonodo. Se alguém puder descrever. Logo tem sombra, período seja calcificação, mas também a área cística, hídrico, o característico daí, a característica, o está mais periférico, o está mais. Cada coisa. Um fundo mais heterogêneo, né? Ele está mais deslocado, ele está inferiormente. Tá. É um deslocamento excêntrico, tá? Quando você tem o hilo, é importante você olhar se ele está central ou se ele está deslocado. Se ele está deslocado, ele fica mais excêntrico. Daquilo que eu tinha falado, a doença às vezes pode começar a proliferar em alguma região do linfonodo e acaba obstruindo a drenagem linfática do linfonodo e a região aqui cortical ela acaba espessando, acaba aumentando e o hilo ele vai ficar comprimido de alguns lados. Certo? Agora nós temos a avaliação ao lobo. Caso, se alguém quiser escrever, A gente observa acho que a fadiga as palavras assim, mas predominantemente isso é uma vascularização mais irregular, mais radial. Vocês teriam alguma hipótese diagnóstica? Para casa ou manda para a comissão? Manda para casa, manda para a comissão. Suspeito, né? Quando vocês forem pedir função, é importante que vocês até nem escrevam assim, passe ou não, porque tem médico que vai preferir fazer a excisão, tem médico que vai preferir plástico, tem médico que vai preferir nome. Então, depende de cada caso, tá? Então, cuidado.
vai receber Prosseguir a investigação. porque se você for alguma coisa mais verdade, mais que você fala, mais furar e saltar o material carinho, pode ser nada. Então, às vezes, se não prefere já fazer decisão para não. O diagnóstico Eles são Então, nem sempre tem um exame suspeito, porque surgiram um caso, né? Surgiu uma avaliação prosseguir, patológica. Então, E aqui na avaliação da biópsia, onde Hodgkin, clássico, esclerose glandular. Certo? Agora vamos para um segundo casinho, que é uma paciente feminina de 35 anos, com nódulo também na região cervical, sem doenças relevantes no histórico médico. E se vocês quiserem escrever, nódulo. mais fome, assim. Uma imagem muito Muito zoom, não tem como dizer se é muito grande, pequenos variações, mas parece que o olho está desfocado desse também, né? Aqui é um linfonodo com olho deslocado, estreito, né? Tem um espessamento aqui da cortical. E aqui no artigo lá fala que outros nódulos cervicais foram vistos. Outros nódulos cervicais. Polarização. Esse Está mais focado. está mais focado no milho. Está mais focado assim, na região do milho. Mas aqui também tem os focos aqui, ó, mais capsulares. Aí, ó, é importante, mais uma vez, vocês ajustarem muito bem o aparelho de vocês para vocês conseguirem identificar a lesão de uma forma verdadeira. Porque quantos ali não iam medir só até ali a parte hipocórica, né? Não ia pegar o finalzinho da parte hipocórica, só ali, o finalzinho da parte branca ali, que é quem ia medir só até ali, né? Mas não vai até ali, ó. E ali é o parte do ilú, que é centro, deslocado, né? Então, vai até ali ainda faz parte do linfonodo. E se você não ajustar direito o seu preditor, você vai até caracterizar errado. Você vai dizer que está seguindo, né? Se você achar que é só a parte hipocórica. Mais uma vez, o lance de primeiro trabalhar direito a tua imagem, para depois pensar no que você está achando. Né? Sim. E nós temos no linfonodo, né, também a vascularização no hilo deslocado, e pouca vascularização, né, nessa área que está expressada. E como fizeram o histopatológico, fizeram o PAF nessa região, viram que tinha acometimento metastático nesse linfonodo, com a TC viram que era uma alimentação pulmonar. Então, metástase linfonodal, até porque nesse caso também viram vários outros nódulos cervicais também acometidos. Também num só, a gente poderia não pensar tanto, mas se você vê vários outros nódulos de outras regiões também acometidos, semelhantes, certo? Também é para levantar algum suspeito, certo? Bom, pessoal, a aula foi isso, certo? Que a literatura que eu usei. Se tiver alguma complementação, alguma dúvida de alguém, certo? Podem. Vou dar uma passada nos slides. A sua aula foi perfeita. Hoje a gente vai complementar praticamente nada. Está passando aqui? Não passando o fluido para não. Aqui. É possível. A aula do Heitor foi muito boa, bem completa. Detalhada. Essa região aqui abaixo da tireoide, acho que aqui já virou tireoide comigo, eu sempre dou uma olhada, principalmente se eu tenho uma tireoide heterogênea. Nessa região, abaixo dos lobos tireoidianos, a gente procura linfonodos também, não só linfonodos atípicos, não só linfonodos com características de
mas aqui, se nós encontramos linfonodos ovalados também, com vascularização hilar, sem áreas císticas, são linfonodos que não deveriam ser encontrados atualmente no nível 6. Mesmo eles estando com características normais. Então, esses linfonodos, eles geralmente são linfonodos reacionais a alguma tireoidite. Então, é mais uma característica que fala a favor para você pôr o fato de ser uma tireoide com características que falam a favor de tireoidite. Tireoide heterogênea, vascularização aumentada e linfonodos, tanto pré-traqueais como no nível 6, tá? Mesmo que seja reacional pela localização. Tá passando. Aqui é pré-traqueal, né? Esse linfonodo pélvico, se ele tiver evidente, é um linfonodo reacional também. O timo, e é engraçado, o timo é naquela mesma topografia, a gente acaba, eu acho mais fácil encontrar. No transverso, acabou os altos tiroidianos, continua descendo sem ponto. Se tiver timo ou na criança, ou timo remanescente no adulto, você vai encontrar essa característica que a gente chama de célula estrelada. Eu não sei, deve ter eles procurar, mas geralmente os que eu já encontrei ficam sempre do lado esquerdo, abaixo do lado esquerdo da tireoide. Então, linfonodos maiores, como tanto nesse slide, como em outro mais lá na frente, o Heitor falou, podem ser linfonodos normais, não é só porque eles estão de dimensões aumentadas, que eles são linfonodos que vão chamar a atenção para a malignidade. Uma coisa que o Heitor falou várias vezes no ano dele, que é muito importante, não é uma característica do linfonodo, uma característica única que vai chamar a atenção para a malignidade. Quais são características que chamam muita atenção? Não é a dimensão do nódulo, não é se está mais ovalado ou se está mais alongado, mas é principalmente quando você não encontra vascularização central de padrão hilar, e sim aquela subcortical, microvascularizações e áreas de necrose cística. Isso chama muita atenção de malignidade, tá bom? Então, justamente, números chamam a atenção, mas pode ser, por ser racional, a gente pode encontrar aumento do número, principalmente de criança. Quem faz cervical de criança, verdadeiramente encontra um monte de linfonodo aumentado, agrupado, você vai ver todos os característicos. São ovalados, mais alongadinhos, você vê o ímã, põe o dobro para vascularização central de padrão hilar, então é só um monte de linfonodo racional. Se você encontra características que fuja disso, aí chama mais atenção de linfonodo ali. As dimensões a gente já viu que depende muito, não importa se ele tiver apenas dimensões aumentadas, principalmente aqueles no juguloparotídeos, né, aqui no nível 2, que geralmente são os mais vitais. Então, aquele linfonodão, às vezes mais de 2 centímetros, todas as características habituais. Se for nessa topografia, então, pode esquecer e não se preocupar. Toma aí no córtex, então, o que chama mais atenção vai ser necrose, microcalcificações, disseminação extracapsular também chama muita atenção com malignidade, e a ausência de vascularização ou a vascularização subcortical. São as áreas de necrose, como o Heitor falou, que até 3 ou 4 centímetros ainda podem ser encontrados em indivíduos normais, principalmente em crianças. A vascularização é muito forte. Se você está vendo um linfonodo, às vezes, como a Larissa falou, você tem que ajustar bem o processo do aparelho. Não conseguiu ajustar bem, eu estou num aparelho que não é tão bom. O linfonodo está todo bonitinho, mas eu não estou vendo ninguém. E no todo, se aparecer aquele dupla central com vascular, ficar tranquilo, por mais que você não esteja vendo a mão do pelo Doppler, aquela vascularização esteja tranquilo de falar com o linfonodo com o Doppler habitual, tá? Então, aqui, ó, o hilo estreito está muito presente em linfonodo maligno, mas, ó, 35% dos benignos também tem. Então, isso isolado não vai me falar tanta coisa. Do mesmo jeito agora aqui, o hilo ausente. Se eu não tenho hilo, por uma vascularização, não vejo aquela vascularização central, aí eu tenho muito no maligno. Raramente um benigno vai ter essa característica. Você falou isso primeiro. Tipo de doença, cada característica novo. As microcalcificações, né, falam muito a favor de linfonodo maligno, metastático. Acho que era isso.
o IPEU-IR, mas geralmente a gente não faz, né? Só se você tem uma dúvida muito grande, já quero tirar uma dúvida com o IPEU-IR, você faz, mas não é uma rotina do nosso dia a dia na prática. E aqui, ó, realmente, ó, o linfonodo que tem uma vascularização deslocada, do nódulo, mais disseminação da doença. Então, eu tenho mais vascularização nessa ponta do linfonodo e eu tenho uma vascularização subcortical, como se fosse uma coisa periférica, mas nódulo tireoide. Esse aqui podia ser um dos nódulos que eu falei. Se a gente pensasse, não, como a Larissa falou, não validasse direito o aparelho e pensar só nessa região que vai projetar, não estou vendo e no topo. Esse topo chama muita atenção. Não tenho nada na região central de Pagamilar, e isso já me chamou muita atenção de São Linfonodo, com características de malignidade, realmente. Algo muito bom, então, a gente teve pouco a acrescentar, foi só mais enfatizar o que é que realmente preocupa mais, não preocupa. E o que a gente escreve geralmente a critério clínico, sugere-se prosseguir investigação com estudo psicológico. Aí o médico vai pensar. O que é bom de linfonodo é porque eles não vivem em cima do muro, né? Então, ou ele é benigno, ou ele é muito feio. Ou ele é bonito, ou ele é feio. Então, você raramente vai encontrar só uma característica que você vai ficar pensando, não, geralmente quando ele é feio, ele tem um monte de coisa positiva, né? Então, você não fica na dúvida. E o que a gente está aplicando no linfonodo cerebral, você pode aplicar até para o resto dos linfonodos do corpo, né? Esqueça isso, né? Aí, avaliar essas características, calibrar bem o aparelho, quando forem usar o dom, cuidado, porque a região cervical é muito superficial. Então, se você pressionar um pouquinho mais o seu transdutor, você pode colocar um vaso, né? Então, você pode dar um viés na sua vascularização. Tente olhar, muito cuidado na hora de segurar o transdutor, tá bom? E ajustar o aparelho, que é o mais importante para tudo da nutrição. E pronto, e juntar as características, né? Aqui, o próximo da viabilidade da... É isso, gente. Obrigada. Alguma dúvida? Quero encerrar a sessão? Então, tá bom. Parabéns aí, pronto.